num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Estas são para nós hoje palavras de salvação. Podemos nos sentar um momentinho. Queridas irmãs, queridos irmãos, a mensagem de Jesus hoje, no Evangelho para nós, é que Cristo Jesus, ele ensinava, mas ele ensinava de uma forma diferente. Ele não ensinava como os mestres da lei. Os mestres da lei eram os rabinos, os doutores da lei, que ensinavam nas sinagogas, líderes religiosos. Mas Jesus ensinava de uma forma diferente. E qual é essa diferença? A diferença é que Jesus ensinava com autoridade. Autoridade. E aqui nós temos muito que aprender. Todos nós, sem nenhuma exceção. O que significa isso? Ensinar com autoridade. E é isso que fez com que Jesus ficasse conhecido por toda a Galileia e depois por toda a região. O que significa isso? Bom, vamos sentir a diferença. Como que os mestres da lei ensinavam? Eles ensinavam como se ensinava uma disciplina numa escola. Eles ensinavam religião como um conhecimento. Eles ensinavam religião como cultura. Ou seja, aquela pessoa que conhecia muito bem os textos bíblicos da época, a Bíblia hebraica, a Torá que eles utilizavam. E aí transmitiam esse saber que tinham estudado. E isso é bom. É quando a pessoa que hoje em dia sabe decorar versículos, capítulos da Bíblia. Não tem pessoas assim? Eu já encontrei pessoas que eu nunca fiz isso, tá? Nunca fiz isso. Mas tem pessoas que afirmam assim: eu já li a Bíblia de cabo a rabo, desde o Gênesis ao Apocalipse. Eu não sei como é que a pessoa conseguiu isso, mas eu não consegui até hoje. Mas tem pessoas que são assim, ou seja, estudam a Bíblia ou decoram a Bíblia, sabem os catecismos de todas as religiões, mas a religião para elas é cultura somente. É como se estudasse ciências, biologia, anatomia ou qualquer outra coisa. É apenas erudição. E aí então o líder religioso que fala que estuda isso é aquele que fala bonito e tal, cita versículos e versos e tudo mais, mas ele não está muito interessado na vida. Ele está interessado em impressionar as pessoas com o seu saber. É assim a maioria dos mestres da lei. E são assim, infelizmente, muitas pessoas que estão por aí pregando o Evangelho. Elas estão interessadas em fazer a sua imagem como uma pessoa que conhece muito bem a religião. E a proposta da religião é essa. E aí vem Jesus e faz a diferença. Por quê? Porque ele ensina com autoridade. E o que será ensinar com autoridade? Aí eu tenho que entender o seguinte: que autoridade não é a mesma coisa que chefia. Eu posso ter um cargo, eu posso ser nomeado mestre da lei, eu posso ter um cargo numa religião, e aí ser nomeado isso ou aquilo.
Mas isso não quer dizer que eu tenho autoridade, porque a autoridade é uma coisa diferente. Tem chefe que não tem autoridade, e tem gente que não é chefe e tem autoridade. Não é assim? Quando junta as duas coisas, ótimo, fantástico, perfeito. Mas a autoridade não é chefia, a autoridade não é cargo. Eu tinha um diretor de seminário que parece ser arrogante nisso que ele fala, mas ele dizia assim, referindo-se a um cargo de chefia que nós tínhamos, tá? Quando estávamos na igreja, ele dizia assim: olha, qualquer idiota pode ter esse cargo de chefia, mas ser doutor não. Ou seja, fazer um doutorado, isso não, ele falava para a gente. Qualquer idiota pode ser cargo de chefia, tá? Porque tem relacionamentos, aí nomeia ele. Mas lutar por um doutorado, escrever um doutorado, vocês vão ter que penar, vocês vão ter que fazer, tem que criar. Aí você tem a autoridade. E aqui está o ponto da autoridade. A autoridade não é nomeação de cargo. O que é autoridade? Eu tenho autoridade a partir do momento que aquilo que eu sou é aquilo que eu faço. A partir do momento que aquilo que eu falo vem da minha experiência de vida. Aquilo que eu falo não é aquilo só que eu estudei. É bom estudar, é ótimo estudar. Infelizmente a ignorância reina no nosso país, por falta de leitura, por falta de estudo. Mas não basta estudo. Eu preciso viver aquilo que eu faço. E é essa a proposta da religião. Eu me torno cada vez mais uma pessoa religiosa quando eu me torno uma pessoa ética. E o que é uma pessoa ética? É uma pessoa transparente, ou seja, que não tem promiscuidades, que não tem o que esconder das pessoas, que joga limpo das pessoas, e que aquilo que fala é aquilo que acredita e faz. Eu me lembro que eu vim do Greve, foi recebido pelo seu Colombo, e aí nós estávamos acertando aqui, eu falei: seu Colombo, tem que fazer um contrato? Ele me olhou assim, meio feio, e falou assim: eu estou dando a minha palavra. Aí eu já entendi com quem eu estava mexendo. Entendeu? Isso é autoridade. É palavra. É filho de God. Ó, estou te dando a minha palavra. Acabou. Eu não estou jogando com estratégia com você. Eu estou realmente assumindo um compromisso com você. Aí não precisa de contrato, não precisa nada. Por quê? Palavra. Acabou. Eu sei o que eu estou pensando. Isso é uma pessoa ética. Não, sim. Ponto final. Se errou, desculpa, mas é uma pessoa transparente. E é justamente aqui que Jesus joga. Gente, Jesus não foi nenhum moralista, tá? Infelizmente as religiões pregam muita moral. Mas se vocês lerem a vida de Jesus e os evangelhos, vocês não vão ouvir nenhuma palavra de Jesus sobre regra moral. Nenhuma. Quando as religiões se apegam à moral, querem pregar moral, elas pegam São Paulo, pegam o Antigo Testamento, mas nunca a palavra de Jesus. Porque o que importa para Jesus não é a moral, não é o estilo de vida das pessoas, mas é a qualidade de vida das pessoas. Isso sim, não importa o meu estilo de vida, mas importa a minha qualidade de vida. E quando eu tenho qualidade de vida? Quando eu sou verdadeiro. Aqui está o ponto. Quando eu sou verdadeiro, eu tenho qualidade de vida. Quando as minhas relações humanas, não importa quais sejam, são relações de veracidade, que jogam limpo, eu tenho qualidade de vida. Eu posso estar dentro da moral e dos meus costumes, mas se isso só for fachada, se só for só aparência para os outros enxergarem, eu tenho uma péssima qualidade de vida. Porque eu estou tentando aparentar aquilo que eu não sou e aquilo que nós não estamos vivendo. E o que o Cristo prega em toda a sua vida é veracidade, é jogar limpo, é transparência. E é claro, é coerência da sua pregação de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele vai ser coerente até o final. E isso é ser ético. Então a questão do Cristo é uma questão ética, puramente ética. E não uma questão
de moral. E o Cristo que ele mais vai criticar vai ser aquilo que a falta de transparência gera, que é a hipocrisia. Eu gostaria que vocês, quando chegassem em casa durante a semana, lessem Mateus capítulo 23. Jesus faz um discurso para os religiosos da época, para os líderes religiosos. E aí ele vai falar: vocês são sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É aquele túmulo, cemitério, está bonito por fora, mas por dentro está podre. Tem coisa podre dentro, tem cadáver dentro, cheira mal. Vocês são sepulcros caiados. Vocês são raças de víboras, porque usam estratégias, não usam com a veracidade, não jogam com a veracidade. É isso que Cristo vai criticar. E tem uma frase fantástica do Cristo, que diz o seguinte: para os religiosos da época, as prostitutas os precederão no reino dos céus. É isso que eu vou falar. Isso é forte, hein? Isso é fortíssimo. Dizer para líderes religiosos da sua época: as prostitutas os precederão no reino dos céus. E o que o Cristo está querendo dizer com isso? Já que ele não é moralista, ele não está defendendo a prostituição, claro. Ele não está dizendo que as prostitutas estão deixando de ser prostitutas. Não é isso. É que não existe ninguém tão transparente do que uma prostituta na esquina. Pode ter certeza. Não existe. A prostituta na esquina, ela está escancarada na esquina. Ela não tem nada que esconder de nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu conheço muita carola que é muito menos transparente do que uma prostituta, e que aproveita, tá? E está tentando manter uma fachada na igreja de boa moça, ou então de boa mulher, ou coisa parecida. Mas a prostituta não. Ela está sendo pagada, mas ela está ética, transparente. Eu venho para cá, toda vez eu entro na Presidente Kennedy, né? Eu saio lá do 13 de maio na Presidente Kennedy. Todo dia eu encontro uma gordinha, né? Ela desce um peito, né? Todo dia, pode passar lá. Todo dia ela está lá, né? Eu passo, faço assim para ela. Tem certeza que ela não sabe que eu sou padre, né? Eu faço para ela deve achar que eu vou muito quente, não sei, né? Mas eu vou passando para ela. E ela está ali. Todo mundo sabe quem ela é. Todo mundo sabe o que ela faz. Por isso que ela é pura, no sentido jesuânico da palavra. No sentido jesuânico da palavra, essa mulher é pura, porque ela não entra no jogo sujo da sociedade. Ela não entra no jogo da hipocrisia. Ela está ali, fazendo um serviço que não é agradável e que nós não julgamos correto, tudo bem, mas ela é transparente. E é isso. Por quê? Porque a pureza está aqui, gente. A pureza não tem nada a ver com sexualidade, mas a pureza tem a ver com o coração aberto, querer amar de coração sincero e procurar ser melhor, reconhecer os seus erros. E é por isso que Jesus prega com autoridade, porque o que ele fala, ele faz. Ele não tem discurso distante da prática. Infelizmente, a nossa educação vai fazendo com que as crianças e jovens mintam e sejam pessoas que representem papéis. Não é assim? A gente fala assim lá em casa: ó, a gente vai na casa da tia, mas você não vai comentar essas coisas lá na casa dela, não. A gente fala assim: garoto, não é assim que fala? Né? Ó, a gente vai agora na casa da avó, tua tia é uma piranha, não faz o que não vai falar. Certas coisas que a gente comenta em casa, a gente não fala. O que a criança vai aprendendo? Ela vai aprendendo que tem que mentir, a gente tem que representar papéis, a gente não pode ser a gente mesmo em todo lugar. Isso é dificultoso. Eu vou contar uma história para vocês que me contaram essa semana, e que ela é verídica. E aqui mostra muito a veracidade e como a gente é hipócrita. Diz que tinha um professor brasileiro morando na Alemanha, tá? E o alemão leva as coisas muito a sério. E primeiro ele joga com transparência, tá? Depois é que ele vai ver se ele foi enganado ou não. E um amigo desse professor brasileiro tinha feito um aniversário, um amigo alemão, e recebeu o convite para a festa. Ele não foi, deixou passar o aniversário.
E aí, depois de uma semana ou duas, ele encontrou um amigo que fez aniversário, o alemão. Aí o alemão, como ele, pô, você foi na minha festa e tal? Falou, aí o brasileiro falou assim: ah, mas eu mandei um cartão para você. Sabe aquela desculpinha, né, que todo brasileiro tem assim, para mão, né? Não, mas eu mandei um cartão para você. Você não recebeu? Não é? Você não recebeu meu e-mail? Assim, por dia? Não é? Aí o alemão falou assim: não, eu não recebi o seu cartão. Mas eu mandei o cartão para você. Pronto, o brasileiro se achou sempre por cima, né? E o alemão foi com aquilo para casa. Pô, eu não recebi o cartão do meu amigo. O que o alemão fez? Foi aos Correios. Fez uma reclamação. Eu não recebi o cartão do meu amigo fulano de tal, que eu deveria ter recebido. Para quê? O Correio Alemão fez uma sindicância. E a coisa cresceu tanto por causa do cartão que tinha que ter chegado, não chegou, porque isso é uma questão de veracidade e transparência dos Correios, que descobriu-se que não foi enviado cartão nenhum. E o professor universitário brasileiro foi deportado no Brasil. Isso é caso verídico. Isso é uma sociedade transparente. Claro que isso é um exagero, claro que eu estou falando, mas não tem aquela coisinha de querer se aparentar. E gente, na missa passada nós falamos do reino dos céus, que o desafio nosso é construir o reino dos céus lá fora. E aqui entra a questão da veracidade, da transparência. Eu só construo o reino dos céus, uma sociedade nova, quando a gente quebrar com a hipocrisia e começar a ser verdadeiro lá fora. Se todos nós formos verdadeiros lá fora, a sétima potência do mundo, que é o Brasil, não seria a sétima potência do mundo somente para todos, mas seria para todos. Se todos nós jogássemos com transparência, esse país não teria corrupção, esse país seria um paraíso. E sabe o que é quando a gente tem transparência? Quando a gente cria um ambiente de transparência, a gente cria um lar. E aqui eu vou deixar a mensagem no coração de vocês, com toda sinceridade: lar não é a mesma coisa que casa. Casa é uma construção. Há milhões de famílias lá fora que vivem debaixo do mesmo teto, dividem as despesas, mas até hoje não formaram um lar. Há pessoas que não moram juntas. Pode ser que aconteça isso aqui nessa missa, eu espero que sim. Mas quando se encontram, forma-se imediatamente um lar. Por quê? Porque o lar é um espaço. O lar é um espaço onde eu possa ser eu mesmo, onde eu não tenho que vestir máscaras ou representar papéis, onde eu possa estar nu, literalmente dentro do outro, e não sentir vergonha disso. Esse é o verdadeiro lar, que nem sempre é a nossa casa, infelizmente. E no fundo, o mundo deveria ser nosso lar, o lar de todos. E o que Cristo pregou? Simplesmente isso: a humanidade é a nossa família, e o mundo tem que ser o nosso lar, porque senão nós vamos continuar sofrendo como sofremos até agora. E aí está o desafio de cada um: desvestir-se das máscaras e começar a ser verdadeiro, e transmitir para essa geração nova que eles podem ser, sem vergonha de ser, e eles podem assumir o seu discurso e ter o seu espaço na sociedade, que a gente possa contribuir, cada um de nós, para isso. E aí, quem sabe um dia nós teremos lugares, um mundo, como um grande lar de Deus. Com toda a força de fé, vamos pedir isso agora no ofertório, cantando o canto do ofertório.